Vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se tem aberto aqui o material. Compartilhar a tela. Esse compartimento. Então, acho que estamos... Já estou compartilhando a tela. Então, dime se tu vês na tela essa atividade. Sim. Tá vendo? Ensino de álgebra. Isso. Algébrica 2023. Isso. Então, essa é a atividade que você tem que fazer. Eu coloquei até o dia domingo, domingo 2 de... É o domingo 3 de setembro. Ok? Até o 3 de setembro. Ok. Você tem esse pedaço desta semana e toda semana que vem, ok? Sim, senhor. Então, aqui, a primeira questão é você transformar esse número que está aqui no símbolo, na simbologia egípcia, grega e romana, certo? Cada um desses números. Eu vou fazer uns exemplos aqui, depois no quadro, para ver como funciona isso, ok? Ok. Depois, a segunda questão é fazer a conversão para números na base indicada, certo? Então, você vê que tem o 35, e para você escrever na base 2, o 417 na base 8, o 101, esse está escrito na base 2. Então, você tem que dizer que número é. Tá certo? E o 6623 também está escrito na base 8. Também tem que dizer que número é. Ok? Nessa questão 3, está dizendo, agrupe as bolas existentes no quadro abaixo, usando as bases indicadas, e crie a representação que corresponde. Então, tem que pegar essas bolinhas que estão aqui e agrupar dessa forma que está aqui dizendo, base decimal, base binária, base octal e base hexadecimal. O que significa isso? Quando você associa uma base a uma numeração, então, dependendo da base, é a quantidade de elementos que você vai agrupando. Entendeu? Sim, senhor. Por exemplo, na base 2, você agrupa de 2 em 2. Na base 3, você vai agrupando de 3 em 3. Na base 4, você vai agrupando de 4 em 4. Aí, então, você tem que fazer a agrupação, certo? E aí, então, escrever aqui corresponde, certo? Em cada base, essa quantidade. Então, é como se pegasse esse número, no fundo é isso, né? É pegar o número de bolinha de aqui e transformar nessas bases que está aqui. Certo? Eu vou fazer uns exemplos depois como se transforma a base. Aqui estou pedindo para representar esses números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 10, na base binária. Certo? E finalmente aqui, a questão 5 é algo parecido à questão 3, certo? Só que é base 5, simplesmente. É a base 5, porque todos os termos, né? Está dizendo aqui, né? Ele fez um registro das fardas numa escola e cada símbolo tem 5 traços, cada linha tem 5 símbolos e cada página tem 5 linhas. Então, vai ter uma agrupação de 5 em 5, entendeu? Então, no fundo, está trabalhando a base 5. Então, isso aí é o que você tem que fazer. A leitura desse material está na sala do AVA, que eu postei para vocês, é esse aqui.
o capítulo, a aula 2, certo? Ali fala, na primeira parte, da numeração usando símbolos, né? Como a representação egípcia, que é o que estou falando para vocês, né? Que estou solicitando para fazer na primeira questão. Na representação grega, que era esse símbolo daqui, certo? E na representação romana, que é mais conhecida, né? Que são esse quadrinho daqui, certo? Sim. Tem a representação hindu também, mas a representação hindu é a que a gente usa atualmente, tá certo? Ela Ok. foi modificando pouco a pouco até chegar na forma atual. Então, não faz sentido usar essa representação hindu. Por isso que estou pedindo para você na grega, romana e egípcia. Vou fazer um exemplo já. E depois começo a falar aqui começa a falar o livro sobre base numérica, né? O que é a base, etc, né? Como você trabalha com bases, como você escreve os números com base. Ele fala da a base, especialmente 2, né? A binária, a de 8, que é octal, chama, e a 16, que é hexagesimal. Aqui está dando uns exemplozinhos, certo? Então, basicamente, esse material aí que você tem que ler, você encontra isso no AVA. Tá vendo aqui? Tá acompanhando a tela? Sim, senhor. Estou aqui entrando no AVA, na minha área, né? Você tem a sua, certo? E aqui está o curso. Aqui está a introdução à implementação do ensino de aritmética e álgebra. Então, aqui tem o material, aqui tem plano de ensino, calendário. Esse aqui é o livro-texto que estamos usando agora, primeiro, é o volume 1, certo? Vamos chegar ao que conta no programa, vamos chegar a usar o volume 1 e 2 apenas. Mas eu coloquei o material completo aqui, 3 volumes, que fala sobre essa implementação do ensino da aritmética e álgebra, ok? E então aqui estamos, nessa primeira semana, falando sobre bases. Aqui tem um vídeo interessante sobre o material dourado, porque a ideia aqui nessa disciplina é você encontrar estratégias ou buscar formas de ensinar esse conteúdo, certo? Essa que é a ideia, né? Certo? Os assuntos são, vamos dizer assim, são simples, relativamente simples. E a ideia então é buscando maneira de você explicar esses conteúdos aos alunos, né? Essa que é basicamente a disciplina, né? Disso se trata. Ok? Ok. Então, aqui me parece que a Dayana estava dizendo aqui, não estou conseguindo entrar, minha net está ruim. Mas já começou a aula, vou colocar aqui, já começou, mas vou gravar, certo? E colocar depois um link da gravação. Já começou. Mas vou gravar. Vou fazer assim, por isso que eu gosto de usar o Skype, porque no Skype eu posso gravar a aula e depois colocar o link da gravação para que possam assistir, entendeu? Agora, claro, tem que ter aluno, tem que ter pelo menos um aluno. Você, por exemplo, agora, se não tivesse tu, não podíamos gravar. Entendeu? Sim, senhor. Então, beleza. Vamos, então, vou agora no quadro, parar de compartilhar a tela aqui, finalizar o compartilhamento. Solução do compartilhamento. Então, agora, vamos ver se tu consegue ver o quadro. Dá para ver o quadro? Sim, senhor. Beleza. Então,
eu vou fazer alguns exemplos e explicar um pouco sobre o que estou falando, né? Então, por exemplo, aqui na notação egípcia, né? Notação egípcia. Você vê que aquilo que aparece ali no livro diz assim, diz, tem uma tabelinha, né, com o símbolo, né? Tem o traço, que é o 1, certo? Esta notação egípcia. Egípcia. O traço 1, que é um bastão, né? É um bastão, o símbolo. Tem esse aqui, que é o 10, é a ferradura. Tem esse aqui com uma curvinha, que é o 10 ao quadrado ou o 100. Que é um rolo de pergaminho, é um pergaminho. Depois tem a flor de lótus. Certo? Esse aqui, o 10 ao cubo, o 1000. Tá bem? Para pegar lá no... Vai dar 8 horas, ver se tá aberto ainda. Consegui... Eu mandei. Tio? Consegui enxergar, ver aí as coisas? Sim. Agora, se tu quer falar alguma coisa com alguém de tua família, aí tu coloca o teu microfone em silencioso e tu pode falar tranquilamente, que não aparece por aqui o áudio, certo? Sim, desculpa, professor. Não, tudo bem. Não te estou dizendo para que quando tu querer falar comigo, aí tu pode ligar novamente o microfone. Aí fica melhor, para não ter problema com claro, tu pode Com a ficar gravação. também aí, tá bom? Sim. Beleza. Aí então, e esse aqui seria o 10 elevado a 4 e o 10.000, que chama de dedo curvado. É o dedo. Certo? Com esses símbolos, a gente pode escrever, por exemplo, o número 31.542, por exemplo. E quem é esse número? Como se representa, né? Então, necessito de 30.000. Então, seriam 3 dedos curvados. Aí tenho 30. Depois necessito de 1.000. Então, faço na flor de lótus. Aqui tenho 31.000. Depois 500. É o pergaminho, então 5 pergaminhos. Tem dificuldade em fazer o pergaminho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí está os pergaminhos, certo? E depois 42. Então, 4 ferraduras. 1, 2, 3, 4 e 42. Então, 31.542. Entendeu? E aí você então Sim, na forma da escrita egípcia. Agora, se a gente for fazer na escrita grega, na escrita grega, certo? Grega. Então, o 1 é um palito também, não tem nome aqui. Aqui depois um triângulo, que é o 10, chama deca. E depois H, que é o 10 ao quadrado ou 100, hexágono. O X, que é o 10 ao cubo,
o 1000, que é o quilo. N, que é o 10 elevado a 4, ou 10.000, que é o milímetro. Certo? É o que, E professor? também o símbolo extra, que é o, assim como um dedo dobrado, assim, um palito dobrado, que é o 5. Serve também para você escrever mais facilmente algumas contas. Você pode juntar o 5 com o triângulo, por exemplo. Né? Se você juntar o 5, esse palito com o triângulo, é 50. Entendeu? Se você pegar esse traço com esse 5 e colocar com X, é o 5.000. Entendeu? Então, se a gente pegar esse 31.542 e escreve na forma grega, então necessitaríamos de 30, então seriam 3 M's. Isso dá 30.000. Esse 1.000 agora, 1 quilo, então X. Aqui deu 31.000. 500 vai ser o símbolo do 5 com um H. Aí então tem 500, certo? É como pegar 5 e multiplicar por 6, certo? 40 são 4 decas. 42, certo? 31.542. E aí, então, você escreveu na forma grega. Certo? Sim, senhor. Agora, vou na romana, que é a mais conhecida. Só que aí tem um limitante que não tem um símbolo muito grande que você possa escrever, né? Na romana. Certo? Forma romana. Você tem esse palito aqui, o 1, né? O V, que é o 5. O X, que é o 10. L, que é 50. C, que é 100. Que é o 100. Depois tem o D, que é 500. E M, que é 1.000. Né? Certo? Então, com esses números, podemos, por exemplo, o 3.542, né? Então, seria 3 M's. Aqui tem que lembrar que tem isso que você desconta quando coloca um valor menor antes, né? 3.500, que é o D. Agora, 40. O 40 eu vou formar com 50 e 10. Vou colocar primeiro o X e depois o 50. Aí, então, dá 40, que desconta 10 unidades dos 50, né? E 542, depois o 2. Né? Então, aí, você escreveu 3.542 em números romanos, certo? Então, isso basicamente é o que eu preciso que você faça na primeira questão. Escrever em simbologia romana, esses são números que aparecem, romana, grega e egípcia, certo? Esses números que eu coloquei ali, ok? Bem simples. Ok. Agora, bases. Falar de base, que é a parte onde as outras questões da atividade é sobre base, ok? Então, base você pode pensar assim, qualquer base, qualquer número pode ser uma base, você imagina a base. Por exemplo, você pode pensar na base com 2, né? A base com 3, base com 4, o 5,
O 6, por exemplo, qualquer base, tem que você imaginar. O livro fala da base 8, da base 10, que é a que nós usamos, e a base 16. A 2, 8 e 16 se usa porque o 8 e o 16 são potência de 2, né? Por isso. Então, essa base 2 chama-se binária. Base binária. A base 3, eu imagino que seria ternária, porque não aparece o nome, mas deve ser. A base 4, quaternária. A base 5, não aparece no livro, eu coloquei quíntupla na conta, mas pode ser quinária, sei lá. Eu não sabia dizer. Ou quíntupla, né? Uhum. A base 6, sexnária, ou talvez sextupla. Invalidou a mesa aí. Sextupla. A base em 8 chama-se octal. A base 10 é a que a gente usa. Decimal, né? É a base 10, é a nossa. Certo? E a base 16 seria, o nome é hexagesimal. E tem por aí que a gente bastante usa também, que é a base 60, certo? Que é a sexagesimal. A base sexagesimal, que é a base que a gente usa para medir o tempo, né? Que tem um relógio, né? A hora é 60 minutos, certo? O minuto são 60 segundos e assim por diante, né? Sexagesimal, certo? De 60 em 60. E se não me falar a memória, depois que na Mesopotâmia que se começou a usar esse tipo de base, né? Certo? Da base 60, né? De 60 e 60. Então, quais são os símbolos que você vai usar em cada base? Na base binária, como é 2, então você usa 0, 1. Na base ternária, são, na realidade, como que se fosse o resto da divisão por aquele valor. Quando você divide por 2, como você tem números pares ou números ímpares, pensando nos inteiros, então, você vai ter só possibilidade de ter 0 ou 1 como resto. Você é par, será 0 na divisão. A divisão será exata. Se for ímpar, sobra 1. Por isso que você tem 0 e 1. E agora no 3, então você vai ter 3, certo? Assim, 0, 1, 2. Se o número for de 3, será ser o resto da divisão e assim por diante. Base quaternária. 0, 1, 2, 3. Que são as possibilidades que você tem de resto. Na base do 5, 0, 1, 2, 3 e 4. Base 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre você termina um termo antes, porque está incluindo 0. O 0 quando seria o 6 aqui, certo? Octal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Decimal, que é a que a gente usa, né? Por isso que temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Todos os símbolos, todos os números, se podem escrever, certo? Com esses dígitos que temos, do 0 a 9, certo? A hexagesimal são 16 possibilidades. Então, para facilitar uma complexa conta aqui, né? Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E depois se usar letras, né? Porque temos que chegar até o 15, né?
certo? Porque são 16, então são 15 símbolos. Certo? Aqui já temos 10 símbolos até o 9. Então depois começa com letras. A, B, C, D, E e F. Que se representa o 11, o 12, o 13, 14 e 15. Certo? Olha, perdão. A é o 10, B é o 11, C é o 12, D é o 13, o E é o 14 e o F é o 15. Aí sim. 15 símbolos, certo? Na base hexadecimal. E assim por diante. Entendeu? Aí então a gente pode... Agora... Entendi, senhor. Certo. Agora a gente pode representar qualquer número usando essas bases, né? Certo? E como que nós fazemos para fazer isso, para representar o número, que é o que eu peço para você fazer naquelas questões da questão 2 em diante. Então vamos ver aqui, certo? Como a gente faz? Vou usar a base 2 e a base 5 para fazer alguns exemplos bem simples e para que você consiga entender como que funcionam as bases, ok? Ok. Então aqui, por exemplo, vou pegar o número 354, esse número. Um número qualquer. E vou querer saber como se representa esse número na base 2. Como que se escreve na base 2? Aliás, não é assim. Tem que escrever assim. Né? Então, quero saber, o 354 corresponde a quem na base 2? Né? Que número é? Sim? Então, como a gente faz isso? Simplesmente, a gente vai dividindo o tempo todo até conseguir um resto da divisão que você já não possa dividir mais. É a última possibilidade, entendeu? Quando o quociente final que sobra aqui, você já não mais pode dividir pelo 2. Então, vamos começar aqui. 354 dividido por 2. Então, quando você divide por 2, vai dar 177. E na calculadora você faz. Só que aí a divisão é exata, porque 354 é um número par. Então, o resto é 0. Agora, eu vou dividir esse valor que me saiu, 177. Vou dividir por 2. Como aqui é um número ímpar, claro, vai me sobrar 1, né? Então, quando você divide, sobra 88, que dá 176 ao multiplicar por 2. Então, sobra 1 aqui, para poder chegar em 177. É o resto. Agora, eu vou pegar o 88 e dividir por 2. Então, como é um número par, vai dar exata a divisão. E é 44. Resto 0. Pego 44 e divido por 2. É 22. Resto 0, porque é tudo par. Agora pego 22, divido por 2, é 11. Resto 0, porque aqui 22 era par. Divido 11 por 2, é 5. 5 vezes 2, 10. Para 11 vai 1. Agora divido por 5 por 2. Dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. E agora divido 2 por 2. Certo? É 1. E o resto é 0. E aqui já, o que sobrou da divisão, aqui no final, já é um número menor que o divisor, né? Que é 2. Então, aí você para a divisão. E aqui, então, você tem um número que representa esse 354. Você vai destacando aqui esses valores. Aqui, sobrou 1, né? Começa aqui pelo 0. Primeiro foi o 0. O resto 0, o resto 1.
resto 0, resto 0, resto 0, resto 1, resto 1, resto 0, e aqui você acabou. Aí você parou a divisão. Certo? Então, como você representa o número 354 através dessa divisão que fizemos aqui? Então, você pega aqui agora e vamos substituir aqui. Começando daqui, de onde você parou, e colocando todo o resto dos restos aqui. Todos os outros restos que ficaram. Então, seria 1, seguindo a sequência. 0, 1, né? 1, 0, 1. Depois 1, 0, 0. E depois 0, 1, 0. Pronto. Então, o número 101, 100, 010 é um número que representa 354 na base 2. Entendeu? Comecei aqui no finalzinho, que foi a última divisão que fiz, né? O quociente é de 1. Não posso mais dividir por 2. Então, aí você para e você pega todo o seu resto, começando pelo último valor, e aí você, então, obtém a representação do número que você está querendo. Entendeu? No caso, o 354. Conseguiu entender como se fez? Sim. Beleza. Vou fazer esse mesmo agora. Esse mesmo... E uma coisa que você pode fazer aqui é comprovar que, de fato, esse número 101, 100, 010 representa o 354 na base 2. Ou seja, vamos dizer que está dizendo assim, o livro que afirma isso. Esse número, 101, 110, 010, na base 2, representa o 354. Verifique, comprove. Como a gente faz isso? Então, fazemos como que um processo inverso do que fizemos aqui nessa divisão. Né? Começando por aqui, pelo final. Olha aqui. Então, observa, quantos 2 temos aqui na conta, na divisão? Quantos 2 temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, esses valores, eles vão chegar até a potência oitava do 2. Porque foi 8 vezes que dividimos por 2. Entendeu? Uhum. Vamos começar aqui, então, pelo primeiro resto. Esse primeiro resto sempre vai ser a base elevado a 0. Certo? Você começa com o 0. Certo? Primeira potência. E daí em diante, você vai aumentando a potência numa unidade até chegar no último valor aqui, seguindo essa sequência numérica aqui. Então, o 0 aqui, esse 0 final, vai ser 2 elevado a 0. 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1, que é o seguinte termo, 2 elevado a 1, mais 0, 2 elevado a 2. Certo? Sempre eu vou aumentando uma unidade, a potência, mais, estou aqui, 0, 1, 0, né? 0, 1, 0, agora 0 de novo, 2 elevado a 3. Vamos confundir aqui. Então, tem 1, 2, 2, 0. 1, 1, 1, 0. Então, 4 termos. Depois, mais 0, 2 elevado a 4. Mais 1, 2 elevado a 5. Mais 1, 2 elevado a 6. Mais 0, 2 elevado a 7. Aqui vou apagar esse pedacinho para não atrapalhar. Zero, 2 elevado a 7. E mais 1, 2 elevado a 8. Então, observa que esta sequência do resto que está aqui é exatamente a mesma sequência que tenho aqui, só que de trás para frente, né? Comecei com 0, 2 elevado a 0, que é a base, né? Depois 1, e aí era 2 elevado a 1. 0, 2 elevado a 2, 0, 2 elevado a 3. Então, seguindo, eu só pego o valor aqui e multiplico pela base elevado à exponência, né?
E se você faz a continha, quanto que fica aqui? 0 vezes 2 é 0. 2 elevado a 1 é 2. Vezes 1, 2. Aí quando for 0, é tudo 0. Então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Tenho 1, 2, 3 zeros. Agora, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32, vezes 1, 32. Aqui. 2 elevado a 6 é o dobro de 32, 64, vezes 1, 64. Aqui é 0, que é o 2 elevado a 7. E o 2 elevado a 8, que é 256, vezes 1, 256. E se você fizer essa soma agora, de todos esses números que a gente obteve, vai dar exatamente 354. Né? Que é 256, mais 64, mais 32, mais 2. Certo? 354. Certo. A gente começou. Entendeu? Então, é dessa maneira que você representa um número qualquer, daqueles que a gente usa normalmente, dos números naturais nossos, né? E na base que você quiser. Certo? Qualquer base. Né? Então, vamos pegar esse mesmo número 354 e agora vou expressá-lo na base 5. Certo? Então, lembra que para cada base, você modifica a quantidade de símbolos que pode utilizar para representar um número. Na base 2, a gente usava só 2 símbolos, o 0 e o 1. Né? Na base 5, certo? Na base 5, eu tenho 4 símbolos. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Para representar qualquer número, certo? Qualquer número natural. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 354 e vou sair novamente dividindo por 5 agora, certo? E quando for dividindo por 5, você vai obtendo os restos da divisão e isso você vai guardando, certo? Até você chegar num valor no qual você não possa dividir mais, certo? Então, vou pegar o 354 e vou dividir primeiro por 5. Quando você divide 354 por 5, a divisão vai dar 70. Só que 70 vezes 5 dá 350, então sobra um resto de 4. Agora você pega o 70, divide por 5, claro, como aí 70 é um múltiplo de 10, a divisão exata, e dá 14. 14 resto 0. Agora divide o 14. O 14 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10, resto 4. E aqui já parou, porque você não pode mais dividir o 2 por 5. Aí para a conta. Então, simplesmente você vai pegar o resto 0, vai ver 4, 0, 4 e o 2, que foi onde você parou. Certo? E aí, então, como você vai representar, então, o número na base 5, então vai ser 354. Na base 5 é 2, né? Esse primeiro aqui. Ah, Você daqui para cima. professor. Oi. Oi. Oi? Professor. Diga. Tem uma dúvida? Caiu a internet. Como? Caiu a internet, agora voltou novamente. Ah, sim. Tinha caído a internet, aí aparecendo. Tudo bem. Conseguiu ver essa explicação que eu estou vendo aqui? Estou fazendo aqui, não? Não estou vendo, não. Tá ruim Tá. a internet. Tudo bem, mas estou gravando. Assim que eu vou... Vai sair, vai ficar tudo gravado e você vai ver depois também se for o caso. Então, te digo, eu estou tentando... Ok, tá bom.
Certo. Eu estou tentando escrever o 354, esse número, 354 na base 5. Então, como que eu faço? Peguei o 354 e dividi por 5. Então, me dá 70 a divisão. Só que não é exato. 70 por 5 dá 350. Para 354, sobra 4. Então, guarda esse 4. É o resto da divisão. Agora, pego 70, que foi o quociente, divide por 5. Como 70 é divisor de 50, se pode ser dividido por 50, o resto é 0, a divisão exata, e dá 14. 14 vezes 5 é 70. Então, agora, vou pegar o 14 para dividir por 5. Então, dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 14, sobram 4. Esse é o resto que eu vou guardar. E agora, como a divisão deu 2, já não posso continuar dividindo, porque o 2 não pode ser dividido por 5. Então, aí você para, e você pega todos os restos, e o número 2 que você parou, e você organiza na sequência voltando. Então, seria 2, aí depois tem o 404. Esse, então, é a maneira de representar o 354 na base 5. E se você quer conferir que, de fato, esse número 2404 na base 5 representa o 354, você começa aqui na inversa. Por exemplo, o 4, aqui de onde finalizei, onde iniciei a conta, em diante. Então, o primeiro resto, que é 4, você multiplica por 5 elevado a 0. Observa, tem 1, 2 e 3, 5. Então, vou chegar na potência 5 ao cubo, né? Porque foram 3 vezes que eu dividi por 5, né? 1, 2 e 3 vezes dividi por 5. Então, tem que chegar na potência 5. Aliás, na potência 3 para 5. Então, começa com 0, que é o primeiro resto, que é o 4. Mais 0 vezes 5 elevado a 1, mais 4, 5 elevado a 2, mais 2 vezes 5 elevado a 3, que foi onde parei. Certo? Então, exatamente os valores que aparecem aqui são os restos que você colocou, certo? Da divisão que apareceu, né? E são exatamente o número que está aqui colocado na ordem inversa. E você fazendo a continha aqui, o que acontece? 5 elevado a 0 é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Aqui é 0 vezes 5, 0. 5 ao quadrado é 25. Vezes 4, 100. 5 ao cubo é 125. Vezes 2, 250. Aí, 250 mais 100, 350 mais 4, 354. Exatamente o número que está ali. Entendeu? Então, essa é a forma de você representar um número numa base. Entendeu? Isso que tem que fazer, que eu penso para você fazer na 2. Certo? E se digamos que, para finalizar, agora eu digo assim, imagina que você tem um número, esse aqui, por exemplo, 4, 3, 2, 1, 0, esse número representa alguém na base 5. Que número é esse? Certo? Então, é o 4, 3, 2, 1, 0 na base 5. Que número é esse? Então, como você sabe o número na base 10, que é a nossa base, né, na base decimal, como que a gente vai encontrar isso? Então, você começa pelo último termo, 0, e é 5 elevado a 0, porque é a primeira potência, você sempre começa com a base elevado a 0, certo? Depois mais. Aí você vai andando até chegar no 4, né? Vai indo do último até o primeiro termo, assim. Certo? E vai aumentando a potência do 5. Então, seria 1 vezes 5 elevado a 1, mais 2 vezes 5 ao quadrado, mais 3 vezes 5 ao cubo, mais 4 vezes 5 elevado a 4. Esse que é o número que está
sendo representado ali. Que número é? Vamos ver agora. 0 vezes 5, 0. 5 elevado a 1, 5 vezes 1, 5. 2 elevado a 5 é 25 vezes 2, 50. 5 ao cubo, 125 vezes 3 dá, deixa eu ver aqui quanto que dá, 375. 5 elevado a 4 dá 500, parece, dá quanto? Não me lembro agora, deixa eu ver aqui. 5 elevado a 4, fazer a continha aqui. 625 vezes 4 dá 2.500. Agora, somando 2.500 mais 375 mais 50 mais 5, vai dar 2.930. Então, o número 43210 na base 5 corresponde a 2.930 na base decimal nossa, natural. Certo? E se pegamos esse mesmo número e escrevemos na base 2, como seria esse? Que número seria esse na base 2? Então, mesma coisa, você começa do último até o primeiro. Assim. Certo? Então, seria 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 ao cubo, mais 4 vezes 2 elevado a 4. Certo? E aí, então, quanto que dá isso? 0 vezes qualquer coisa, 0. 2 elevado a 1 é 2, vezes 1, 2. 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. 2 ao cubo, 8, vezes 3, 24. 2 elevado a 4 vezes 6, vezes 4, 64. Somando tudo isso, 64 mais 24 mais 8 mais 2, vai dar 98. Então, o número 43210 na base 2 corresponde ao número 98. Certo? Então, você pode representar um número qualquer em qualquer base e pegar o número que está em alguma base e achar que número corresponde na base decimal nossa. Certo? E é isso que você quer que você faça na atividade 2. Na atividade 1, que está ali para ser feita, certo? Entendeu? Sim. Aí então é isso. E com isso finalizamos a aula hoje. Ok? Eu vou parar de gravar aqui. Certo? Parar de gravar.